Olá pessoal, sou Bruno, professor de Geografia. Nossa aula agora é sobre região sul do Brasil, dentro dos regionalismos brasileiros. Região sul do Brasil formada por 3 estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Pensando nesses 3 estados e na região sul do Brasil, ela é a menor das 5 regiões oficiais do IBGE. Ela tem uma área maior que a França e menor que Minas Gerais. São curiosidades que, do ponto de vista geográfico, não tem tanto significado assim, não. Os 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tendo suas capitais, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. A população dessas capitais, Curitiba, 1.948.000, é a oitava maior cidade do Brasil. Porto Alegre, 1.488.000, 12ª maior cidade. E Florianópolis, 508.000, quase 506, é a 23ª maior entre as capitais, as 27 brasileiras, contando aí com o Distrito Federal. Essa região ela é caracterizada do ponto de vista demográfico por grande participação de europeus no seu processo de formação. Processo de formação e configuração de colônias europeias no sul do Brasil, ele é muito evidente. E pensando em provas e vestibulares, isso cai bastante, principalmente em vestibulares mais específicos. Existem alguns vestibulares regionais no sul do Brasil e São Paulo que cobram essa configuração demográfica da região sul. Pensando nessa chegada, nessa imigração, grandes contingentes de alemães, açorianos, que são portugueses, italianos, polacos, Polônia e eslavos, parcela de população de russos e da antiga Iugoslávia. Então a gente tem esse conjunto, além da população nativa brasileira, de populações indígenas, de populações africanas escravizadas, isso configura a região sul do Brasil, marcando pelas manchas que estão aí essas colonizações, essas colônias europeias com muita força ao longo da história da região sul. Um erro muito cometido é o pessoal achar que a ocupação europeia, muito identificada na região sul, ela está vinculada às condições naturais e climáticas. Porque o sul do Brasil é um clima muito parecido com o clima europeu, e isso fez com que essas colonizações europeias preferissem o sul a outras regiões brasileiras. Falso. Esse processo de ocupação está vinculado a programas governamentais, especialmente do século XIX e início do século XX, tanto municipais, estaduais e federais no Brasil, vinculados aos processos de estímulo à ocupação da região sul. Programas de doação, de vendas de terras muito baratas, de permissão de aquisição de terras por estrangeiros, inclusive com campanhas publicitárias na Europa, tentando estimular a vinda de estrangeiros europeus para o Brasil. E isso fez com que essa colonização acontecesse na região sul do Brasil. Esqueçam as condições naturais e climáticas. Tem a ver com programas governamentais, com facilidade de acesso à terra e com propaganda na Europa, estimulando a galera, o pessoal, a vir para a região sul do Brasil. Por isso, essas colônias são muito fortes. Do ponto de vista natural, climatobotânico, a região sul é marcada pelo clima subtropical. É a única região brasileira localizada fora da zona intertropical, está na região temperada. O que marca o clima subtropical na região sul. Aqui, por exemplo, é o climograma de Bagé, uma cidade do Rio Grande do Sul, marcada aqui. As barrinhas, quando a gente fala de climograma, representam chuva, tá? Então a gente está falando aqui de uma precipitação em milímetros, nos meses de maior quantidade de chuva, em torno de 140 milímetros, é uma precipitação máxima, parecida com a precipitação máxima do clima tropical, dos meses de dezembro, janeiro e etc. Só que reparem o detalhe, vou mudar a cor aqui da marcação. As chuvas, elas são muito bem distribuídas ao longo do ano. Praticamente todos os meses a chuva é constante. Não existe uma estação seca muito bem definida no clima subtropical brasileiro. Então a gente pode falar que o clima tropical ele tem pluviosidade constante ao longo do ano. O clima equatorial da Amazônia também tem, só que a chuva é o dobro no total de pluviosidade em comparação com a chuva no clima subtropical. Então chuvas bem distribuídas. E a temperatura, ela fica muito bem evidente
com o verão muito rigoroso, estamos falando aqui de um verão com temperatura em torno de 25 graus, temperatura máxima, e o inverno com temperaturas próximas de 10 graus. Então nós temos um verão relativamente quente e um inverno bastante frio para os padrões brasileiros. Por isso é o único clima no Brasil que as 4 estações são bem definidas, porque quando o verão e o inverno eles são bastante evidentes, verão muito quente e inverno muito frio, o outono e a primavera, que representam a transição, eles ficam muito perceptíveis. Então, clima subtropical, 4 estações bem definidas, com o inverno e o verão bastante rigorosos. Isso favorece o desenvolvimento de um bioma na região chamada de mata de araucária, que domina especialmente Paraná, grande área de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A mata de araucária é essa mancha amarela que está aqui. Como bioma, se concentra na região sul do Brasil. Agora, como espécie, a araucária angustifolia, que é essa árvore que está aqui, o conjunto dela é a mata de araucária. Agora, a espécie a araucária angustifolia, ela existe fora do que nós chamamos de área nuclear, do núcleo da mata de araucária. Então, a gente tem araucária nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Existem algumas pequenas manchas que nesse mapa não aparecem. Em Minas Gerais, especialmente na região sul, área serrana do Rio de Janeiro, algumas áreas do Mato Grosso do Sul, onde a temperatura média é mais baixa, a araucária existe como espécie. Como bioma, conjunto, a gente vai ter no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, sendo o Paraná o estado mais importante desse bioma no Brasil. E, caracterizando esse clima subtropical, nós temos especialmente nas serras gaúcha catarinense e na Serra do Mar no Paraná, a ocorrência de neve, para entender, principalmente com a passagem de frentes frias bastante rigorosas no inverno brasileiro, que é o meio do ano, quando as temperaturas caem bastante, a gente pode ter ocorrência de neve, como aquela foto mostra, é neve no sul do Brasil. Para entender que a araucária ela é uma espécie extremamente adaptada a esses ambientes de climas mais frios, com folhas finas, aciculifoliadas, que diminuem a chance do gelo acumular, folhas perenes que suportam períodos de inverno bastante rigoroso. Essa é uma característica importante da mata de araucária. Mata de araucária que tem passado ao longo dos anos, especialmente ao longo dos últimos 150 anos, por um processo de degradação extremamente perceptível. Aqui a gente tem 4 mapas do estado do Paraná, que é o estado símbolo da mata de araucária, inclusive a araucária é símbolo do Paraná, é chamado de pinheiro do Paraná. Os 4 mapas aqui eles mostram para a gente a evolução espacial da araucária no Paraná, começando em 1890, o primeiro mapa, e terminando em 1990. Percebam que eu estou gravando essa aula em 2020, 30 anos para frente ainda tem de devastação a partir desse mapa. Qual é a lógica? O verde é araucária, o branco é sem araucária. A araucária ela vem sendo sistematicamente desmatada e agora, 2019 e 2020, nós temos como resultado desse processo aproximadamente 2% da mata de araucária existente. É o único bioma brasileiro em processo de extinção. Nenhum outro bioma está tão ameaçado de extinção quanto a mata de araucária. Em termos relativos ou porcentagem, é o bioma mais desmatado do território brasileiro. E ele é desmatado porque, ao longo da sua história, pela agropecuária, esses europeus chegaram no Brasil, essa colonização europeia, agropecuária de subsistência e pequena agricultura comercial regional, desmatam a região para poder expandir pastagem em lavouras. Segundo fator, a construção civil. Como o clima é verão muito quente, inverno muito frio, subtropical, desmatam a araucária para usar madeira para construir casas. No sul do Brasil, muito comum, casas de madeira, no interior dos estados especialmente. Além de mais barata, porque a araucária já estava lá na propriedade, essa construção com madeira ela gera conforto térmico para o clima subtropical. O crescimento urbano, as cidades crescendo em termos de população e em área, acabam ocupando áreas desses biomas, tanto no interior quanto as capitais dos estados, e mais recentemente, especialmente na década de 90, indústrias de produção de celulose, de papel, que chegam na região sul do Brasil com muita força, para usarem ali o regionalismo do Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, região sul mais próxima, e a venda de celulose e papel para esses parceiros do Mercosul.
E aí a araucária praticamente ela é extinta, está em processo de extinção, com pouquíssimas áreas de preservação e manutenção desse bioma. E aí a gente consegue entender as atividades econômicas na região. Reparem que praticamente toda a região sul, praticamente tudo, é ocupado por agricultura e pecuária. Existem pouquíssimos espaços vazios na região sul, do ponto de vista agropecuário. A gente consegue entender, então, a devastação do bioma mata de araucária agora com esses mapinhas aqui em cima. Repara o seguinte, região sul do Brasil, devastação mata de araucária, associem sempre. A gente tem o mais escuro aqui, marrom, né? No norte do Paraná e São Paulo, com o café, uma ocupação muito forte na segunda metade do século XIX, com a interiorização do café, oeste paulista e Paraná, com o cultivo especialmente numa área de terra roxa, um solo muito fértil, solo de origem vulcânica, chamado de nitossolo, cultivo do café com alta produtividade nessa região. O que está tracejado na diagonal, soja e milho, e aí dá uma sacada no mapa, praticamente tudo é soja e milho no sul do Brasil, inclusive com associação com o café, soja e milho ocupando todas as áreas, o que favorece muito a devastação da região. O sul do Brasil ele é pioneiro no cultivo de soja. Do sul do Brasil é que a soja expande para interior de São Paulo, Triângulo Mineiro, Centro-Oeste, Amazônia, oeste da Bahia, chegando até Maranhão e Piauí. Começa no sul do Brasil, soja, característica de clima frio e solo fértil, sul do Brasil. E depois, com o desenvolvimento tecnológico, ela expande para praticamente todos os estados brasileiros. Uva, com destaque para o Rio Grande do Sul, as serras gaúchas com produção de uva, aquilo que é roxo. O fumo, com as manchas aqui Santa Catarina, Rio Grande do Sul, com produção de fumo. E o trigo, muito associado ao cultivo de soja. Normalmente eles são intercalados. Colhe soja, planta trigo, colhe trigo, planta soja no sul do Brasil. No centro-oeste, essa associação é feita entre soja e milho, tá? Que é a safra soja e a safrinha, que são os cultivos associados. E na campanha gaúcha, no extremo sul do Rio Grande do Sul, na região dos pampas, campos ou pradarias, cultivo nada, uma pecuária ao longo dos últimos 250 anos. Fiquem atentos a isso, que a pecuária, o pisoteio do solo, retirando a cobertura vegetal, acaba produzindo nessa região, no extremo sul, um processo chamado de arenização, que é a modificação das características do solo em função de atividades antrópicas, principalmente a pecuária e o pisoteio desse solo. A arenização não modifica o clima, parece um deserto por causa da areia que se forma, em função de processos erosivos potencializados pela retirada da cobertura vegetal, mas não é um deserto. A arenização não produz modificações no clima, produz modificações no solo. Além da produção agrícola, reparem o grau de modernização da agricultura. O que está aqui de vermelho é muito alto e o que está marrom é o grau de modernização alto, beleza? Então repara que praticamente todo o sul do Brasil tem alto nível de mecanização. E não sei se vocês perceberam, mas a mancha vermelha ela coincide em grandes extensões com a mancha de soja. Então as áreas de cultivo de soja elas coincidem com as áreas de alta tecnologia. E no norte do Paraná, a área de alta tecnologia coincidindo com áreas de cultivo de café. No Rio Grande do Sul, a associação entre soja e uva com alta tecnologia. A menor tecnologia empregada especialmente no extremo sul do Rio Grande do Sul, onde tem a pecuária extensiva, que esse pisoteio resulta na arenização. E o uso de mais tecnologia pode evitar e minimizar esse impacto do gado sobre solo e a arenização. Pensando em pecuária, criação de suínos e aves é muito forte na região sul. É a região maior produtora de porcos e aves do Brasil e uma das maiores produtoras do mundo. Está entre as 5 maiores produtoras do mundo de suínos e aves. Aqui a gente tem os principais estados, como o Paraná, tendo destaque na produção de aves, de frangos, para o mercado interno e para exportação. E a produção de suínos, de porcos, o destaque é Santa Catarina. E aí a gente tem essa mancha meio rosa aqui, os suínos, com destaque para Santa Catarina, o oeste de Santa Catarina, e o tracejado na diagonal, as aves,
na produção associada, beleza? Entre aves e suínos no sul do Brasil. E criação de gado bovino, dá uma olhada aqui, ó. Gado bovino, Paraná, forte produtor de gado bovino, e o Rio Grande do Sul, a associação entre gado bovino e ovino, tá? Que são as ovelhas, mas principalmente o bovino no extremo sul, associando aqui no extremo sul na campanha gaúcha, com as áreas de pecuária na campanha gaúcha e o processo de arenização na região do extremo sul do Brasil, vinculada à pecuária bovina e ovina e o pisoteio do solo. Concentrações industriais muito simples, a região sul do Brasil é uma região muito importante industrialmente, porém com áreas industriais muito bem definidas. No Rio Grande do Sul, essas duas áreas industriais próximas a Porto Alegre, produção de vinho, as vinícolas no sul do Brasil, inclusive muito importante para o turismo regional, e indústrias automobilísticas. O sul do Brasil, por exemplo, Porto Alegre é muito forte na produção de automóveis, principalmente vinculados à exportação para parceiros do Mercosul. Florianópolis e fronteira com Rio Grande do Sul, indústria de extração de carvão mineral com destaque para a cidade de Criciúma, e a região sul do Brasil é a única região que tem carvão mineral no Brasil, carvão mineral de média a baixa qualidade, e as áreas de produção de carvão mineral são conhecidas, as reservas de carvão, como o S do carvão mineral, em função dessa sua distribuição geográfica, formando uma espécie de S, o S do carvão mineral, com destaque para Santa Catarina. Criciúma é a cidade polo de produção de carvão. A indústria têxtil é o 4, aqui já na região do Vale do Itajaí, em Florianópolis, produção têxtil e software. E em Curitiba, região 5, nós temos a indústria diversificada, indústria de eletrodoméstico, por exemplo, na região, e a indústria automobilística. Beleza? Para fechar, uma região banhada por uma das mais importantes bacias hidrográficas do país e da América do Sul, que é a bacia do Rio Paraná, que nasce em Minas Gerais, com Rio Grande e Rio Paranaíba, Rio aqui em Minas Gerais, aqui porque eu estou em Minas Gerais, né? Que configuram, que formam o Rio Paraná, e o Rio Paraná deságua no Rio Paraguai, que transforma a junção desses dois rios, essa confluência, na bacia do Rio da Prata. Beleza? Essa região, além de uma importante hidrovia, tem uma outra característica, que é a maior hidrelétrica do Brasil e a maior hidrelétrica binacional, que é a hidrelétrica Brasil-Paraguai, construída em parceria entre os dois países, na margem do Rio Paraná brasileiro e do Rio Paraná Paraguai. A hidrelétrica de Itaipu, ela foi a hidrelétrica maior e com maior capacidade de produção de energia durante quase 40 anos, da década de 70 até 2010 aproximadamente, quando na China foi inaugurada a hidrelétrica de Três Gargantas, que hoje é a maior hidrelétrica do mundo. Tendo como referência Itaipu, imaginando Itaipu sendo 100% da geração de energia, nós temos Itaipu gerando 14 mil megawatts-hora de energia, na sua capacidade máxima instalada. Belo Monte atinge 11.300, produz 81% em relação à quantidade produzida por Itaipu. Belo Monte é a maior usina exclusivamente brasileira, está no rio Xingu, lá no Pará. E a Três Gargantas produz 160% de energia, tendo Itaipu como referência, com 22.400 megawatts. Mas Itaipu é uma referência na capacidade de geração de energia no Brasil e no mundo, abastecendo especialmente o centro-sul brasileiro, sendo fundamental para o crescimento urbano e industrial com a sua geração de energia. Beleza, pessoal? Grande abraço!